Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez bem-vindos aqui à minha bagunça, meu nome é Felipe. Hoje vamos começar o capítulo 14 da Era do Capital do Hobsbawm. Para você que caiu aqui de paraquedas, esse aqui é um resumo me embolei todo, é o horário, da obra. Tem uma playlist aqui no canal com um livro todo destrinchadinho por capítulos e partes. Também tem outra playlist com a Era das Revoluções, esse já está completo. Como eu falei ainda agora, esse aqui é o capítulo 14, vou começar ele, o capítulo está dividido em 3 partes, então vão ser 3 vídeos. No vídeo de hoje, que a gente vai abordar a primeira parte, vamos ver os seguintes temas: confiança no progresso científico e sua influência cultural, avanços teóricos nas ciências naturais e o seu impacto, as revoluções científicas e a redefinição do conhecimento, as limitações e controvérsias no progresso científico. 14º capítulo fala basicamente sobre a ciência, a religião e as ideologias no recorte temporal da obra. Dinâmica muito simples, o resumo vai ficar aqui na tela e eu vou fazer uma leitura dinâmica desse resumo para poder ajudar a fixar o conhecimento de vocês. Sem mais delongas, deixa eu partir para a leitura, rapaziada. Simbora. Parte 1, né? A Europa, principalmente a classe burguesa, ela estava muito confiante nos seus avanços, especialmente na área da ciência, né? Nos campos da ciência, os campos científicos, que na época estava sendo vista como o jeito mais importante de conseguir conhecimento, no modo geral. Outras coisas, né, como a filosofia, por exemplo, que era uma forma diferente, né, de pensar, esse tipo de estudo estava sendo um pouco deixado de lado, né? A parada estava totalmente focada no desenvolvimento das ciências mesmo. Na França isso era muito forte, né? Com ideias como o positivismo de Comte e o empirismo de John Stuart Mill. Eles pensavam que só as ciências experimentais, né, as que usavam métodos de experiências, era a melhor maneira de se obter resultados efetivos, verdadeiro conhecimento. Isso tudo culminou na filosofia positiva, guardem esse nome, né? Que ela tentava provar que as ciências eram assim, o máximo, o ápice do progresso humano. A filosofia tradicional estava perdendo a sua importância, né? Especialmente na Alemanha. Mesmo o Hegel, que era muito influente, estava sendo expressado da mesma forma, né? Meio que deixado de lado, a influência dele estava diminuindo. Isso mostrava uma mudança na maneira de como as pessoas pensavam sobre as ideias e também sobre o conhecimento. Inclusive o Marx foi um exemplo disso. Ele aceitou Hegel como seu professor intelectual, mas ao mesmo tempo ele criticou muitas ideias dele. Isso mostrou que as coisas estavam mudando na cultura intelectual. Apesar de muita gente confiar na ciência, havia um debate sobre como o progresso acontecia. Alguns pensavam que era contínuo, né? E sempre melhorava, enquanto outros pensavam que o progresso ele tinha contradições, né? E coisas inevitáveis no seu caminho, né? Como o próprio Marx, né? O Marx fazia parte dessa galera. Bom, galera, muita gente confiava assim, demais na ciência, né? Não era só sobre ter conhecimento, mas também influenciava como as pessoas viam o progresso na tecnologia e também no pensamento. Lord Kelvin até disse que a física já tinha resolvido todos os problemas importantes, mas isso obviamente não era uma verdade, né? Apesar de todo o otimismo do século XIX, foi mais um período de mudanças menos radicais na ciência e também na sociedade, né, no século XIX. Foi só mais tarde que começaram as mudanças assim, mais intensas, né, mais transformadoras nas ciências. Essa época foi marcada não só pela ideia de que a ciência era a melhor forma de saber, mas também pela crença de que nós, né, os humanos, a gente poderia controlar a natureza e resolver todos os grandes problemas, né, do mundo. Esse período ajudou a criar o caminho para mudanças assim, enormes na ciência,
também na sociedade, mas também mostrou que essa visão de progresso constante, né, e direto, ela tem os seus limites e pode causar, né, intensas discussões sobre como a gente deve realmente avançar como sociedade, né, num todo. A ciência estava vivendo um grande momento de crescimento. Na física, por exemplo, os cientistas estavam tentando entender como as coisas como calor, energia, eletricidade e também o magnetismo, elas estavam relacionadas. Eles queriam encontrar um jeito de explicar tudo isso usando um modelo único, né? Um dos cientistas importantes da época, o James Clerk Maxwell, ele desenvolveu uma teoria chamada teoria eletromagnética. Isso foi, sim, muito revolucionário, mas nem todo mundo concordou com ele, com essa teoria dele. Descobertas futuras, né, como a energia nuclear, mudaram completamente o jeito que as pessoas achavam que entendiam a ciência, né? Isso mostra como a ciência estava sempre evoluindo e também desafiando, né, o que a gente pensava sobre ela. Na matemática e nas ciências sociais rolaram também muitas discussões. Um desses debates foi sobre os métodos matemáticos diferentes, né? Um tipo de briga de ideias, né? Misturando o que eles achavam certo com o que a ciência mostrava ser eficaz. Na química, especialmente na Alemanha, eles transformaram a química em algo mais sério, né? Com muitas aplicações práticas, alcançaram grandes avanços. Os exemplos citados aqui são como fazer fertilizantes e também explosivos, né? August Kekulé, acho que é assim que se pronuncia, e outros cientistas descobriram estruturas moleculares em 3D, que mudou totalmente como os químicos viam as substâncias e como essas substâncias funcionam. O resumo geral foi um período assim, de muitas ideias diferentes na matemática e nas ciências sociais e de grandes avanços práticos na química. Imaginem um período em que os cientistas eles estavam descobrindo e entendendo as coisas de um jeito completamente novo, né? Tudo era uma grande novidade. A biologia, ela ficou marcada pela teoria de Darwin sobre a evolução, que explica como as espécies mudam ao longo do tempo, né? Na física, rolaram avanços gigantes como a termodinâmica, que estuda calor e energia, e o eletromagnetismo, que explica, né, como a eletricidade e o magnetismo funcionam juntos. Mas também foi um tempo de bastante discussão entre os cientistas, né? Eles debatiam como deveriam fazer as suas descobertas e quais teorias acabavam se encaixando mais, né, quais eram as mais corretas. E esses debates foram importantes porque todos eles ajudaram a definir como a ciência seria feita no futuro. O século XIX, ele não só viu um monte de coisas novas, né, sendo descobertas, mas também ele criou bases para muitas outras descobertas e também inovações que mudaram o jeito de como a gente entende o mundo como ele é hoje, né? Foi a partir do século XIX que a ciência deu o start para muita coisa que a gente conseguiu alcançar hoje. No meio, né, meado do século XIX, rolou várias descobertas, né, e ideias de ciências que foram muito importantes. Uma dessas grandes descobertas, né, foi quando Dmitri Mendeleev, ele criou a tabela periódica, o terror de muita gente, e a solução também de muita gente, em 1869. Essa tabela, ela não só resolveu os problemas de química sobre o peso e a maneira de como os átomos se juntavam, né, se juntam no caso, mas ela também fez todo mundo voltar a se interessar pela teoria dos átomos. Todo mundo que eu digo, todo mundo do campo das ciências, né, que tinha, assim, esfriado, né, essa teoria dos átomos, ela assim, a galera tinha meio que, não, vamos deixar para depois da descoberta da tabela periódica, as ideias voltaram a ficar quentes, né? Voltaram a ficar bastante intenso. O pessoal começou a conversar mais sobre isso de novo. Ao mesmo tempo, né, os caras que inventaram os
espectroscópios, isso. Eles estavam melhorando, né? Cada vez mais. Isso ajudou também a descobrir novos elementos químicos, né? Tudo isso junto fez com que pudesse se entender melhor como os elementos são e também como eles se comportam. Na década de 1860, teve grandes avanços na química, né? Da maneira como nós medimos também, nós padronizamos as coisas, né? Surgiram definições de unidades importantes como o volt, que é para medir a tensão elétrica, o ampere, para poder medir a corrente elétrica, e o watt, ou watt, como preferiram chamar, que é para medir a potência. Também teve o ohm, para medir a resistência. Além disso, os cientistas eles se dedicaram a reorganizar os elementos químicos com base nas suas valências, né? Ou seja, a quantidade de ligações que um elemento pode formar e o seu peso atômico, né? Que é a massa de um átomo. Também descobriram que as propriedades dos elementos seguiam um padrão periódico, ou seja, eles repetiam-se, né, de maneira regular quando os elementos eram organizados pelo peso atômico. Isso foi assim um grande passo, né, para poder entender como a matéria era composta e o comportamento dos elementos. Então, na época em que o Charles Darwin lançou o livro A Origem das Espécies, em 1859, ele trouxe uma ideia assim, muito revolucionária, né? Antes disso, muita gente achava que as espécies de plantas e animais tinham sido criadas do jeito que elas são desde o início dos tempos. Mas o Darwin veio com a teoria da evolução, que diz que as espécies mudam ao longo do tempo por causa de um processo chamado de seleção natural, né? Isso mexeu com várias áreas, né? Não só na biologia, porque começou a abrir debates enormes sobre o que isso significava para a nossa origem, né? Nossa diversidade e até questões religiosas e também políticas, né? Foi um tipo de choque entre as ideias novas e as tradicionais da ciência. Realmente, a teoria da evolução de Darwin foi absurdamente revolucionária. Galera, vou deixar na tela os pontos importantes do resumo. Tenham pausa no vídeo, façam as anotações, que isso é muito importante, são pontos chaves para poder fixar o conhecimento de vocês. E eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Próximo vídeo, vamos continuar o capítulo 14. Bons estudos a todos. Se você chegou até aqui, até o fim, estiver curtindo, deixa aquele joinha, passa pra frente aí pra galera que tá estudando. Se tiver uma leitura complementar, joga aí alguma coisa que eu deixei passar, também não sou o conhecedor da verdade. Bom, bora interagir. Valeu, aquele abraço, beijo no coração, até a próxima.